pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber todo mundo aqui, num dia que a gente está tornando, que para a gente sempre foi muito especial, que é um dia dedicado à arte, dedicado à beleza. E é muito bom ver tanta gente aqui para poder falar sobre o tema, né? A gente está com a escola com diversas atividades, a gente tem bastante coisa, muito conteúdo aí para poder passar para vocês. E eu fiquei com esse presente, na verdade, de falar de mitologia na pintura, certo? De montar essa palestra para a gente poder hoje apreciar os quadros, falar de arte, falar de mitologia. E quando a gente começa a montar a palestra, a gente vê a dificuldade que é pela quantidade de material que a gente tem, né? Tem muita coisa sobre o assunto. Obrigada, Vitor. Tem muita coisa sobre o assunto. E como a nossa proposta é falar dos quadros, falar da mitologia, falar da arte dentro de uma abordagem filosófica, dentro da abordagem filosófica que Nova Acrópole propõe como resgate da arte clássica, né? A montagem trazer de volta essa ideia da arte como um canal para o belo e tudo. Como o objetivo é falar sobre isso, eu fiquei com certo receio de trazer muita coisa e a gente se perder, né? Então, como é que eu montei o encontro da gente aqui? Eu vou começar a palestra falando dos autores, de alguns autores, dar uns conceitos gerais e falar de algumas obras, certo? E aí são mitos específicos. E depois eu montei um mito e escolhi as obras de acordo com o mito, tá? Então, no primeiro a gente foca na pessoa do artista, até para a gente entender a mentalidade de um artista, né, que escolhe a mitologia como tema, porque ele podia escolher qualquer coisa. E aí depois a gente entra num mito e vários quadros de várias épocas, de vários autores falando sobre o mito, que eu já conto para vocês qual vai ser, ok? Então, para a gente se inspirar aqui, comecei com uma obra que está inclusive na nossa exposição aqui no Instituto Serafes, que é Apolo e as Musas. Simone Weil, França, 1640. Todas as obras que eu escolhi aqui, eu estou colocando embaixo o título, né? O autor, o país ali onde ele nasceu, onde a obra foi feita, e o ano. Tá? Às vezes é o ano da obra, às vezes é o ano de nascimento e morte do pintor. Tá bom? Só para a gente ir tendo essa noção da época que foram feitas essas obras. Tá? Então a gente tem aqui Apolo com a sua lira, representando a harmonia, né? Apolo, aquele que não tem polos, aquele que superou as polaridades, e o seu cortejo de musas aqui em volta, certo? O que são os mitos? A gente vai falar de mitologia na pintura. Então, qual é a ideia que a gente fala dos mitos? Eu tentei colocar em uma frase aqui, realidades sutis em linguagem simbólica. Realidades sutis que às vezes não são tão sutis assim, né? Porque as nossas realidades internas, a realidade dessa nossa vida interna, interior, ela é muito pungente, ela é muito impositiva. As coisas que acontecem no nosso interior, elas são uma realidade. Não há como negar. Então, se você for imaginar a nossa vida, o processo da nossa vida é um processo mais interno do que externo. Porque, por exemplo, eu vou dar essa palestra aqui. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que fala assim, ela falou tal coisa, e o outro que assistiu a mesma palestra fala, não, ela falou foi outra coisa. Isso só acontece nas minhas palestras. Toda palestra que a gente vai é assim, não é? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que a gente disse uma coisa, mas não falei, não foi isso. Por quê? Porque as interpretações de cada um montam uma realidade. A interpretação, essa realidade interna sua, que você montou da palestra, é a sua realidade. E não há Cristo que tire isso de você. É a sua realidade, a forma com que você viu, com que você percebeu, e aquilo para você é real. Então a gente fala que é sutil entre aspas, né? É sutil, mas é impositiva. No momento em que você tem essa interpretação, ela agora é sua realidade. E como é que você fala dessa realidade interna, tão importante para você? Eu posso descrever racionalmente, eu posso falar dela através de uma descrição enorme, ou eu posso falar de um símbolo. Eu posso utilizar um símbolo. Aconteceu alguma coisa aqui. Fica por aí, viu, gente? Não some, não. Fica por perto, por favor. Então, por exemplo, essa situação que a gente passou agora,
Vai ter gente que vai falar, acontece com todo mundo mesmo, é assim mesmo. Outros vai falar, nossa, que absurdo, já se viu, tinha que ter, né? Cada um vai interpretar de um jeito. Normal, não vai ter como agradar todo mundo. E aí essa realidade sua, como você se sentiu no momento em que a gente teve toda essa performance, né, de informática, você pode descrever ela, certo? Você pode falar dela de uma forma racional. Ou você pode usar imagens, você pode usar, eu me senti assim, eu me senti de tal forma, parecia que eu estava no céu, parecia que eu estava no inferno, não é assim? Você fala, olha, parecia que eu estava no céu, precisa falar muita coisa? Mesmo que a minha visão de céu seja diferente da sua, que seja diferente da dele, a gente entende o negócio. Eu entendi a ideia que essa pessoa quer dizer, porque ela usou um símbolo, certo? E conhecendo essa pessoa, o céu dela deve ser mais ou menos desse jeito aqui. Então, dá para entender o que a pessoa está falando. E ela está usando um símbolo, ok? Então, essas realidades internas, muitas vezes, elas são melhor representadas por símbolos do que por descrições racionais. Por isso que o símbolo é uma linguagem universal e atemporal. Dificilmente você tem uma tradição onde você oferecer uma flor, por exemplo, não seja um gesto de carinho e de atenção. Você entende o que a pessoa quer dizer no momento em que ela te oferece uma flor. É um símbolo, é um gesto simbólico. Eu podia parar, tirar a flor, né, e começar a explicar para ela o que eu sinto. Não sei vocês aqui, mas eu prefiro muito mais a flor. É mais direta, tranquila, a gente entendeu, tá bem melhor. A pessoa não gagueja, é muito mais fácil. É um símbolo, é uma postura simbólica perante a vida para mostrar o que você sente. Quando você vai falar disso, dessa realidade sutil, então, extremamente presente na nossa vida, e você vai explicar ela, você vai explicar agora para uma civilização, não mais para uma pessoa só, para um conjunto de pessoas, uma civilização inteira, você tem os mitos. Então, os mitos eles vão ser escritos para falar dessa realidade dentro de uma cultura específica, dentro de uma época específica, um tempo e um espaço específico. Por isso que você vai ter a mitologia da Índia, a mitologia da Grécia, a mitologia pré-colombiana, enfim, as mitologias de cada um dos países, né, das civilizações que você vai estudar. Aqui é um exemplo, eu botei esse daqui como um exemplo disso. Ele está falando de um mito, essa pintura, que é o mito de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules. O nome já é interessante, porque problema tem o eu, Hércules tem trabalhos, né? Porque o herói ele nunca vê as coisas da mesma forma. Então ele não tem. Você já imaginou os 12 problemas de Hércules? Não é nada inspirador, né? Então são 12 trabalhos, são 12 provas que ele vai passar e essa é uma delas. E ela está falando de uma realidade interior, que é justamente ele lutando contra esse monstrinho aqui, ó, que se chama a Hidra de Lerna. Rapaz, vocês estão bons hoje, hein? Ixi, coisa boa. A Hidra de Lerna, né? É um monstro com várias cabeças. Agora, olha só que coisa interessante. Só aí já é o suficiente para a gente, né? Pô, o cara é bom, né? Um monstro com várias cabeças e tal. Só que ainda tem um detalhe. Para cada cabeça que ele corta, nasce outra. Então não é tão fácil quando você imaginava. Ela tem 100 cabeças, você corta uma por uma, na 100ª acabou-se, né? Mas não, eram 100 cabeças, você cortava uma, agora era 101, depois você cortava 100. Ela vai aumentando o número de cabeças, né? E qual é a realidade sutil que ela está falando? É muito de como você trabalha contra os seus vícios. Se você imaginar a Hidra de Lerna, esse monstro, como um vício, você vai ver que toda vez que você for pela força e simplesmente cortar, ele volta dobrado. Você nunca viu uma pessoa que quer fazer regime e falar assim, ixi, o regime é na segunda, domingo vou comer até acabar. Para compensar, né? Aí o que acontece? Na segunda tu está com mais fome, porque dilatou o estômago, você está com mais fome ainda. Então ela vem dobrada. Então toda vez que você for na força bruta, você dança. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que cortar e cauterizar, botar fogo, né? Que é o símbolo da inteligência. Então, os vícios a gente lida com inteligência, não só com força bruta, ok? Isso é uma realidade que eu garanto para vocês que da próxima vez que vocês forem fazer regime, vocês vão lembrar de mim. De mim não, tá, gente? Lembra dele. Lembra dele, lembra da Hidra. Tudo bem? Porque é uma realidade interna, uma realidade sutil, representada através de um símbolo. Beleza?
Então, e veja, o mito não é historinha para boi dormir, não é mentira, não é invenção. É uma representação simbólica de uma realidade, ele está falando de um fato. Platão, inclusive, que é um dos autores que a gente estuda, né, no curso de filosofia, ele vai apresentar os mitos da seguinte forma. A gente está estudando a República, que é um dos livros que a gente estuda, né, no curso, e aí ele fala assim, vou falar de tal assunto, e existem temas que a razão não compreende muito bem. Então, para esses, eu vou usar os mitos. E agora eu vou começar a contar para vocês, então, o mito da caverna. E aí ele, né, entra com a descrição toda do mito da caverna. Por quê? Porque o símbolo fala mais do que a razão, segundo ele. Ok? E quem quiser conhecer o mito da caverna, segunda-feira começa a turma. Beleza? Essa eu não vou falar aqui, não. Bora lá. E o artista, né? Então, esses são os mitos. Tudo bem? Então, eu vou pegar uma realidade simbólica e vou botar num quadro. Por que um artista vai fazer isso? Ele pode pintar a natureza, né? Ele pode pintar feitos históricos. Existem várias temáticas possíveis dentro de um quadro. Inclusive, a pessoa expressar o que ela pensa e o que ela sente em relação ao assunto. São opções. Por que um artista vai optar por um tema mitológico? Quem são essas pessoas que vão trazer esses temas? E aí nós temos várias opções. Se eu falar de uma obra grega antiga, eu vou falar da realidade deles. É uma cultura que está viva, uma Grécia antiga, e ele está pintando ali a realidade deles. Se eu falo um pouco depois disso, se eu vou falar lá na Renascença, a gente vai ver 2 pintores renascentistas, eu vou falar de trazer uma ideia de volta. Concepções, conceitos de beleza, conceitos de como lidar com a vida. Eu vou trazer uma forma de como o homem deve se portar perante as dificuldades. Eu vou trazer de volta o interesse pelo simbólico. Então, quando eu escolho um tema mítico, normalmente eu não escolho simplesmente porque eu gostei da historinha. Porque eu acho que aquele mito tem algo para contar. E aí eu, como artista, posso ser um canal. Eu posso ser uma pessoa que pega esse conhecimento simbólico e traz ele de volta e apresenta para as pessoas. Eu posso fazer isso de uma forma pura, que são aqueles que pegam, por exemplo, um Homero, um Hesíodo e trazem um quadro, né, exatamente da forma com que ele fala, que é o caso daquele quadro que está lá atrás, que eu não tenho slide dele, que é o nascimento de Vênus lá atrás. Ó. Aquele nascimento de Vênus é a forma com que Hesíodo diz que Vênus nasceu, numa concha do mar, papapá. Então ele pegou aquilo e colocou. E ele pode adaptar. Se vocês forem lá na outra exposição, estava comentando lá, vocês vão ver uma Diana, onde ao invés da corça, ela tem um cachorro inglês de caça. Vocês notaram? Então, o animal é a corça. Mas se você for ver, a pintura é de 1600 e alguma coisa, e tinha tudo a ver com a época que a pintura foi feita. Então, ele traz o mito e ele adapta aquela realidade. E o que ele faz com isso? Ele faz com que a gente se interesse pelo tema. Poxa, quem é essa mulher? Né? Por que luazinha esquisita é essa na testa? Né? Então, a gente vai se interessando pelo tema. E assim o artista vai trazendo ideias. Assim o artista vai trazendo modelos, né? No caso aqui míticos, e vai colocando em contato com a gente de novo. Então, normalmente, um artista que escolhe um tema mítico, ele está tentando resgatar isso, seja de forma pura ou seja de forma adaptada à realidade ali da civilização, do momento histórico que ele está vivendo. Tá legal? Então, não é a ideia da arte como uma expressão de um sentimento do artista próprio, uma impressão pessoal sobre as coisas, mas quase um serviço que se faz à história. E a Renascença é um excelente exemplo disso. É um serviço que se faz à história, que eu pego valores antigos e através da arte eu trago, eu revivo, eu rememoro e faço com que as pessoas aprendam de novo sobre ele. E funciona. A gente está aqui e a gente vai falar de mitos que foram escritos mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então funciona. Okay? Se alguém tinha alguma dúvida da eficácia do negócio, todos vocês estão aqui para ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque teve um monte de pintores excelentes que trouxeram esse conhecimento. E a gente está aqui para ouvir falar sobre eles. Tá? Então é um método bem eficiente. Vou começar aqui nossa caminhada falando de algumas obras de Rafael de Sanzio, artista renascentista. Renascença italiana, certo? Florença.
que viveu ali de 1483 a 1520. Renato, você errou a data. Não errei, não. Minha teoria, gente, ela é minha, tá? É que ele morreu no dia da festa de aniversário. Fez um festão, chamou Florença inteira, certo? Ele morreu no dia do aniversário. Não errei, não. E tá pertinho, né? Tá pertinho. Semana que vem, não, na outra, né? Aniversário do Rafael de Sanzio, a gente já pode comemorar aí a memória dele. Rafael de Sanzio, junto com Michelangelo e Leonardo da Vinci, fazem o que a gente chama da tríade da Renascença, né? São os 3 maiores pintores da Renascença italiana, ok? E eu trouxe um quadro aqui, que também está na nossa exposição lá, que é o Triunfo de Galateia, ok? Galateia é essa moça aqui, que está aqui no centro. E por que eu peguei esse daí? Porque, primeiro, ele é um quadro complexo de ser feito e é um mito pouco conhecido. Por quê? O que eu queria mostrar para vocês? A pessoa que vai trazer essa mitologia é um perfil que ele não pode ser só técnico. A pessoa ela tem que ter uma sensibilidade para trazer todos aqueles elementos que caracterizam o mito. Então, normalmente é uma pessoa extremamente culta, versado em história, versado em mitologia, porque para fazer esse quadro o cara tem que conhecer o mito 10 vezes mais do que o que eu vou falar para vocês. Entende? Então, não é uma pessoa que simplesmente fala, que legal, vou pintar esse negócio aqui. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que entrar na cultura, eles vão ter que se apossar desse conhecimento para poder fazer o quadro. E isso dá um perfil para o artista bem renascentista de homem global. Uma pessoa que conhece a técnica, conhece a história, conhece de proporção, conhece de anatomia, tem todas as técnicas de cores, de pintura, ok? Mas não é só isso, a gente fica abismado não só pela capacidade técnica do desenho, né, da pintura em si, mas em como ele traz ideias que estão ali no meio da obra. E pintura tem título, ela não tem legenda. A gente pôs legenda lá em cima, mas a gente pôs legenda porque a gente conhece o mito. Então, o que a gente fez? A gente escreveu o mito. Mas o artista, ele coloca elementos próprios, sutilezas, né? Mensagenzinhas meio que escondidas dentro do quadro. Que se a gente fosse, assim, dissecar as obras para ver essas mensagens todas, aí a gente tinha que ter o ano da arte, né? Não só o dia da arte para fazer. Mas aqui, por exemplo, é um quadro, então, de Rafael de Sanzio, falando do triunfo de Galateia. E quem é Galateia? Galateia é essa moça aqui. Veja como ela destaca no quadro, certo? Ela destaca, toda vez que você for ver um quadro, você procura os elementos de destaque, né? Às vezes está no centro, às vezes está nos cantos. E a gente tenta ver a composição geral. Então, eu tenho a Galateia aqui no meio, ó. Eu tenho uma série de seres aqui, outra aqui, e 3 cupidos, tá vendo? Quase fazendo uma auréola nela. Vou chegar lá. Estou chegando, é que eu estou começando, estou chegando lá. Eu pergunto, mas o que significa? Bora lá. Então, a Galateia, ele é o simbolismo de um amor puro. Porque Galateia, ela era apaixonada por um pastor. E ela deu um azar danado de Polifermo, que é um gigante, se apaixonar por ela. Alguém já passou por isso? Não, né? História desconhecida. Então, o Polifermo, que é um gigante, né? Brutamontes, se apaixona pela Galateia e a Galateia é apaixonada pelo pastor. Aí o que Polifermo faz? Matou o pastor. Né? Eu espero que essa aí vocês não tenham passado mesmo, não. Ele vai e mata o pastor na esperança de ficar com Galateia, mas Galateia foge. Então, aqui ela fugindo. Triunfo, por quê? Porque ela está passando pelo mar, certo? Com vários seres de amor lascívio, né? O amor mais sensual representando o desejo do gigante por ela, né? Que está sendo incitado, digamos, por esses anjinhos. Está vendo que eles estão, ó? Está vendo? Tá fechando todo mundo. Só que ela olha para esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Tá vendo que tem um escondidinho lá em cima, que não está participando da brincadeira? Ele é a representação do amor da Galateia. O que é? Esse tipo de brincadeira eu não faço, não. Por quê? Porque o meu é puro, o meu é sério, e eu não vou entrar nisso. E Galateia está saindo, então ela sai como uma nobreza de um amor puro, digamos assim, né? Dentro de tudo aquilo que Polifermo representa. Ok? Então, é o triunfo de Galateia, triunfo do amor dela,
perante todas as problemáticas que ela poderia ter se ela se entregasse por força a Polifemo, tá bom? Sim, é grega, ok? A maioria dos que eu peguei aqui são gregos, eu acho que eu não peguei nenhum que não é grego não, tá? Greco-romano, a maioria deles são, tá? O que é interessante aqui é um mito que não é muito conhecido. Agora, se você conhecer o mito, você vê o quadro, o que a gente devia ter pensado? Rapaz, olha o nome aqui, o Triunfo da Galateia. Quem que é essa mulher? Né? O que ela está fazendo aí? Pô, mas por que alguém vai fazer um quadro dela? Então, no mínimo, ele desperta a nossa curiosidade. Né? Quem é essa Galateia? Aí você procura no meio do quadro e tal e tenta pegar a história. Só que aí, provavelmente, depois você vai lá, ó, estudar quem foi a Galateia. Então, ele está te incitando o conhecimento. Ele está atiçando sua curiosidade para que você procure saber mais sobre aquilo. Ok? Então, esse aqui é um exemplo, até porque Galateia não é um mito muito conhecido. Aí, você podia depois ver aqui, né? Você tem os centauros, você tem as nereidas, as sereias, golfinhos, enfim. Tem muito elemento da mitologia aí, tá? Aqui não vai dar para falar, porque eu já fiz uma palestra, um monte de gente aqui em Nova Acrópole já fez uma palestra inteira só sobre esse quadro. Aqui é só para vocês terem noção do conhecimento de filosofia que Rafael de Sanzio tinha. Né? Ele põe Platão, ele põe Aristóteles, ele põe Pitágoras, ele coloca Averroes, Epicuro. Ele conhece de história da filosofia um pouquinho menos do que vocês vão aprender no curso. Um pouquinho, certo? Porque a história da filosofia é toda até a época dele, basicamente, que ele coloca dentro desse quadro. Então, imagina a cabeça de uma pessoa assim, né? A formação de uma pessoa. Né, para poder montar um quadro desse, porque não é só montar. Eles tinham uma certa liberdade, né, para escolher as formas, como é que eles iam colocar as coisas, as disposições, os personagens. Tá? Oi? Sim, inclusive ele no quadro. Né? Esse quadro é muito bacana. Quando vocês verem a palestra assim, academia, né, de Rafael e tudo, não percam, porque realmente é um tema que vale a pena. Aqui a gente vai falar um pouquinho das três graças. Apesar de estar desse tamanho, o quadro é pequenininho, viu, gente? O quadro é mais ou menos... Ele veio na exposição de Rafael aqui? Isso, é Sanzio também. Veio, não veio? Ele é bem pequenininho, esse quadro. O grande está aqui porque a gente tem esses recursos. Então, Rafael de Sanzio traz aqui as três graças. Graças, porque graças ou caritas, né? Graças são as graças, as dádivas, certo? E elas são associadas com uma série de coisas, dependendo aí do autor. Você pode falar delas como a beleza e o prazer, e a castidade. É uma das interpretações renascentistas mais comuns. As perguntinhas a gente vai ter que deixar para o fim, para eu poder... Beleza? E no final a gente vai tirando. A gente toma um café, beleza? Então, você vai ter a ideia de que o prazer que a beleza gera pode fazer com que a sua parte pura se apresente. Por isso, as três estão sempre juntas. Tudo bem? Então, você pode falar delas assim, você pode falar delas como dar, receber e retribuir. Essa é a visão de Sêneca, filósofo estoico, certo? Ele vai falar que as graças são as três faces da ação: o dar, o receber e o retribuir. Existem várias formas de falar dela, e elas sempre são colocadas dessa forma: uma de costas e duas de frente. A que está de costas, normalmente, ela é a castitas, é a castidade, a pureza, porque ela não está muito preocupada com a gente, não. Ela fica de costas mesmo, certo? E o prazer e a beleza, os dois andam juntos, porque o belo, ele dá prazer, ele dá plenitude para a alma, a beleza. Tá? Então, a versão renascentista fala das graças dessa forma. E Rafael coloca elas aqui ainda com as maçãs, porque em algumas tradições elas são associadas também ao jardim das maçãs das Hespérides, né? Onde você tem as maçãs da imortalidade. Tudo bem? Então, ele traz as graças aqui. E foi só Rafael que fez isso? Olha só a quantidade. Você vê que são sempre o mesmo padrão. Tá? Aqui é um afresco grego. Tudo bem? Tá vendo? Ó, ela de costas e as duas. Aqui é Botticelli, que é Renascença,
que também tem o mesmo padrão, né? Ele ainda dá uma elaborada a mais aqui. Ele coloca as duas olhando uma para a outra, que também é comum, e castas olhando para fora, né? Está olhando lá para Hermes. E a gente ainda tem aqui, ó, mais 3 representações aqui, né? França e Itália, colocando aqui 1760 e 1570, colocando as graças também, ok? Então é um tema bem recorrente. Pensando que as graças é interessante porque elas vêm também em 3, né? Você recebe as 3 graças. Dentro dos contos de fadas a gente podia dizer que é um pouquinho as fadinhas da Cinderela, que trazem os dons, né? Que trazem as graças. É porque tem bastante mulher na plateia, elas adoram esse assunto, gente. Por isso que eu falo, só por causa disso. Ok? Então vejam que são estilos diferentes, épocas diferentes e a mesma temática, né? Uma outra temática muito comum são as damas, né? Tem a dama aqui com unicórnio, tem a dama com arminho, né? De Leonardo da Vinci. E em geral você tem a figura da mulher segurando uma criança, segurando, né, algum objeto. Obviamente, além da parte estética e bela desse tipo de composição, aqui você tem basicamente a ideia simbólica do unicórnio e da mulher como nutriz, ok? Como representante da vida, que é um aspecto simbólico muito comum, tá? Tanto em contos de fadas quanto em mitos. Então aqui você tem uma mulher segurando um unicórnio. É engraçado porque o unicórnio é um ser que não existe. O que ela está fazendo com um ser que não existe no braço, né? Sim, alguém respondeu ali no fundo. Então, o que você tem? A mulher, ela nutre, ela segura, ela ampara, ela traz a vida. Aqui o unicórnio, ele é um símbolo dos mistérios antigos, né? Porque o unicórnio, ele é um animal difícil, é um animal que não existe, certo? Onde, ao invés dos chifres que representam a dualidade, ele tem um chifre só, que representa a unidade. Tudo bem? Então, não são 2, é 1. Então, ele é um ser mítico, porque se você conseguir juntar a dualidade na unidade, você vai ter chegado ao Olimpo, se você for um ser humano. Ok? Então, ele é um ser mítico. E a mulher acalenta os mistérios, então. Ela cuida, certo? Ela cuida para que ele continue existindo. E a gente vai ter esse tipo de composição em várias obras, como aqui, por exemplo, né, Leonardo da Vinci e outra de Rafael de Sanzio também. Então, a Madonna com a criança, olha, tudo bem, pode representar uma mulher com o seu filho, beleza. Simbolicamente falando, é a capacidade de nutrir a vida e de cuidar da vida, representada pela mulher. Aí é só a mulher que faz isso? Não, entenda, eu falei representada pela mulher. Quem que acalenta os mistérios e quem acalenta a vida é a alma humana. A alma, essa parte interna que faz isso, tá? Então não é que a mulher esteja fazendo tal coisa. É a sua alma acalentando um ser, no caso do unicórnio, que representa unidade. Ok? Bonito, né, Rafael? Uma doçura fora do comum. E aqui o claro escuro, né, de Leonardo da Vinci, onde você tem a contraposição de cores aqui destacando a dama aqui, certo? Gente, vocês vão sair nas nuvens, porque só tem coisa bonita. Não botei uma feia aqui, só tem coisa bonita. Bora lá. Um outro cidadão... Oi, aí eu botei o Tiziano. Pegadinha. Gente, foi sem querer, eu juro. Eu juro. Eu vou passar logo. Tiziano era um pintor renascentista da República de Veneza. Ufa! Foi mal, gente. Eu juro que não foi programado, certo? Então, Tiziano é também renascentista. A Renascença sai de Florença e vai para Veneza, né? E dentro de Veneza tem Tiziano, um dos seus maiores representantes. Tiziano, eu estava vendo, ele fez 270 quadros. É muita coisa. Leonardo da Vinci fez uns 8. Leonardo da Vinci não tem muitas pinturas, tem pouquíssimas, certo? O Tiziano fez 270 e a gente, né, às vezes conhece mais o Leonardo da Vinci, justamente. Oi? O bichinho viveu bastante. Deu tempo para pintar isso tudo. Então, Tiziano traz aqui a figura de Vênus, ok? Deusa do amor. Cuidado, Vênus é a deusa do amor,
Um Deus, ele representa a parte positiva, tudo bem? Então você fala do amor de Vênus, é um amor de entrega, um amor incondicional. E você fala, como é que você sabe que é Vênus? Primeiro porque tem o título. Ele deu uma ajudada. Mas é para mostrar as sutilezas, tudo bem? Tá vendo essa conchinha? Ela é igualzinha a conchinha do Botticelli lá de trás. Tudo bem? É natural que quando a deusa seja representada, né, além das águas, você tenha a concha em algum ponto do quadro, que vai indicar justamente que ele está representando a deusa Vênus. Ou então, no caso de uma série que Tiziano faz, de Vênus deitada, são os cupidos, tudo bem? Que também vão indicar ali que é Vênus. Esse quadro de Tiziano, ele é muito, muito interessante pelo título dele, Amor Sagrado e Amor Profano, as duas faces do amor. Tiziano está falando aqui muito de um outro filósofo que nós vemos no curso de filosofia, que é Plotino, que fala de uma Vênus Uranus, celeste, de uma Vênus Pandemos, uma Vênus terrestre. Então, céu e terra, os dois. E ele está representando aqui o profano e o sagrado. Quem veio na outra palestra não vale responder. Qual é o amor sagrado das duas? Quem é o amor sagrado? Não é feia, não. O Tiziano era feio, ela é legal. Eu vou te contar um negócio, é a mesma, observe. É o mesmo rosto. É o mesmo rosto. Olha só que interessante. Por que os deuses são representados tantas vezes nus? Aí a gente fala da questão da beleza estética, do estudo de anatomia, da beleza do corpo, perfeito, isso tudo conta. Mas simbolicamente é porque eles não têm o que esconder. Então eles são despojados de qualquer vestimenta. A representação da alma pura, antes de vir a matéria, em geral não tem roupa, tudo bem? Tanto que a gente tem alguns mitos que eles estão levemente, né, assim, tirando as partes censuradas, mas é mais por uma questão estética, senão outros vêm nus mesmo, representando a alma pura antes de entrar na matéria, ok? Então, o nosso amor sagrado é essa Vênus aqui, ok? Vejam que é o mesmo rosto da Vênus Pandemos aqui, que é o amor profano. O amor profano se esconde, certo? Ele tem esse pudor, ele já é vestido pela matéria. Só que ele tem alguns elementos iguais, está vendo que é o mesmo, né? Você tem o vermelho aqui, esse vermelho aqui, e elas são a mesma pessoa. E no meio você tem o Cupido, né? Que vai estar sempre junto aí da deusa do amor. Aqui você tem as coisas materiais, está vendo? É um castelo, as coisas da vida cotidiana, da matéria. E aqui você tem o quê? Ó, liberdade, amplitude, né? Atrás aqui da deusa, está vendo? Você pode expandir. E no outro você tem o quê? A vida cotidiana, onde o amor se prende, né? Se torna um amor profano. Ok? Então veja que é um quadro simples, mas que pode trazer bastante coisa. Esse cidadão aqui, é porque a história dele é muito legal, gente. Eu não podia dar essa palestra sem contar essa história. Ele é esquisito. Sísifo. Sísifo, certo? Nenhum tipo de analogias aqui. Sísifo, ele é um personagem grego que está no inferno. Ele é um dos poucos humanos, são só 3, que estão no inferno. E diz que eles estão lá até hoje, certo? Porque o que eles tentaram fazer? Eles tentaram enganar a morte. Sísifo, o que ele faz? Acontecem 1000 coisas, e aí Zeus fala assim, olha, vai lá a morte, e pega o Sísifo, chegou a hora dele. E o Sísifo vira para a esposa e fala assim, olha, não faça os ritos fúnebres, que eu vou voltar, eu vou reclamar, dizer que você não fez os ritos e volto, para enganar a morte. E assim ele fez. A morte levou ele, não tinha como escapar, ele morreu, chegou no Hades e começou a reclamar da esposa. Minha esposa não fez as honras fúnebres, assim não tem condições, porque nem no inferno eu posso ficar, eu vou voltar para me vingar dela. E aí deixam ele sair e ele, foge. Então ele tenta enganar a morte. E isso não se faz, porque a gente não engana as leis da natureza, né? Você não pode enganar as leis, não dá para fazer isso.
Só que o que eles vão fazer? Eu vou mostrar para eles que não se brinca com os deuses. E ele é castigado, então, ele não fica no Hades como todo mundo, ele tem uma tarefa eterna. A tarefa de Sísifo é a seguinte, ele tem uma pedra que ele leva nas costas, certo? Em um alto morro. Ele vai subindo o morro, subindo o morro, subindo. Quando ele chega lá em cima e deixa a pedra cai. Aí o que ele tem que fazer? Pega a pedra, coloca nas costas, leva de novo até em cima do monte e deixa. O que acontece com a pedra? Diz que ele está lá até hoje, por conta dessa pedra. E é interessante porque qual é o problema? A gente fala assim, gente, que coisa inútil, não é? Não é isso que vocês pensaram? O cara está a vida inteira fazendo um negócio que não acaba e que não serve para nada, não é? Isso é um inferno. Se você viver sua vida dessa forma, ela se transforma em um inferno. Ai, Renata, mas viver como? Fazendo um trabalho inútil e que não dá em nada. Isso é o trabalho de Sísifo, é você estar condenado ao inferno eterno. Porque qualquer pessoa que não faça da sua vida algo útil aos demais, não tenha um fim, um sentido, um significado, ela já está no inferno. E esse é Sísifo, certo? Então, assim, a ideia do mito é interessante. Muito pesada, né? Mas muito interessante. Para que a gente questione se a nossa vida está sendo vivida de forma correta. Ou se a gente não está que nem ele, fazendo algo inútil e sem um destino a cumprir. Sem uma saga, sem um sentido, sem um destino. Ok? Então é bem interessante esse quadro por trazer esse mito. Eu mostrei para vocês dois pintores, né? Tiziano e Rafael de Sanzio. Qual é a ideia aqui? Imagine a cabeça de um autor renascentista, que é o caso dos dois. Ele tem uma formação não só em pintura, eles vão para as escolas de pintura da Renascença e eles vão estudar Platão nos jardins de Lourenço de Médici, eles vão aprender grego, eles vão traduzir obras, eles vão estudar filosofia, eles vão trazer anatomia. Muitos vão ser perseguidos por dissecar cadáveres, que era proibido na época. Vão ser perseguidos por uma inquisição nascente, obrigados a sair de suas casas, de seus países, de suas cidades. Então, imagina uma pessoa que vive essa realidade e tem a sensibilidade de fazer obras desse tipo. Entende? Uma pessoa que tem noção de que a história está acontecendo através das mãos dela. Então, o que ela faz? Ela estuda, ela aprende, ela coloca isso nas suas obras. E ela não vive de forma simples, ela vive como todo bom filósofo, perigosamente. Né? Porque fazer filosofia, gente, é um perigo, sempre foi. Sempre foi. Já mataram muito filósofo por aí, ok? E isso continua. Por quê? Porque a filosofia ela sempre vai ser mudança, ela sempre vai ser contextualização de coisas diferentes, ela sempre vai trazer ideias. E isso sempre vai ser um problema, sempre, ok? Então, quando você imagina um filósofo desse tipo, um pintor desse calibre, você está falando do conceito de um homem renascentista, ok? Só que essa renascença não é só uma época, ela é um espírito, ela é uma concepção, é uma visão de mundo, é uma forma de ser. Então, você pode ter renascentistas hoje, né? A Acrópole tem vários, você tem pintores que vão pintar obras clássicas, porque são eternas, tanto na temática quanto na técnica, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu escolhi um mito para a gente trabalhar, onde eu vou agora fazer o contrário. Ao invés de ir do pintor para os quadros, eu vou do mito para os quadros, ok? Para que a gente vá vendo como pintores diferentes traduziram o mesmo conhecimento. Tá legal? E qual é o mito que eu escolhi? O mito de Eros e Psique, certo? Que é um queridinho. É um top 10 aqui em Nova Acrópole, o mito de Eros e Psique. Eu vou mostrar para vocês as obras, vocês vão ver que o mito chega para a gente através da arte, ok? Então, vou mudar um pouquinho a dinâmica para vocês terem... Aqui vão imaginando, cada quadro que a gente vai ver, o quanto que a pessoa tem que ter conhecido para fazer e por que ela escolhe um mito que fala do desenvolvimento, do crescimento, da evolução da alma humana. Psique é de onde vem psicologia, ok? Psique é justamente a representação da alma, da ânima, daquilo que anima o homem. Então, é um mito que vai falar de como que a gente vai se desenvolver. Ó,
prenderam você, né? Você não conseguiu sair do outro lado. É um mito que vai falar, então, do desenvolvimento humano. Vai falar da alma, dessa parte que te anima, que faz você se movimentar, que faz você precisar compreender as coisas. Tudo bem? A psique humana, nesse caso aqui, é representada por uma mulher, muito comum nos mitos. Tá bom? A mulher sempre vai ser a representação da alma, dessa parte do homem. E vai falar de como ela evolui através do amor. Ok? A gente, quando chega perto do Dia dos Namorados, em geral a gente faz uma palestra chamada O Amor Platônico, ou a visão filosófica do amor. Que é interessante, porque põe várias possibilidades para o amor. E psique, através do amor, ela vai chegar ao Olimpo. Então não é um amor simplesmente um sentimento, uma paixão, um relacionamento. É um amor de Vênus, é um amor por todas as coisas, que é capaz de levar um ser humano a entrar no Olimpo. Tudo bem? Um dos poucos seres humanos que chega no Olimpo aí é psique, através desse mito, então, que eu vou contar para vocês. Aqui, então, o título do quadro é Psique homenageada pelo povo, 1634. Diz que Psique era a filha mais nova do rei da região, ela tinha 2 irmãs, e ela era muito bonita. Ela era a mais bonita das irmãs. E ela era tão bonita, mas tão bonita, que as pessoas começavam a fazer oferendas a ela, como se ela fosse uma deusa. E as pessoas chegavam para ela pedindo coisas, suplicando coisas, colocando ela no lugar da própria Vênus, que é alertada para essa situação. Eles olham e falam assim, nossa, que erro grosseiro, como é que as pessoas confundem um ser humano com um Deus? Como é que eles tratam psique, uma humana, uma pessoa comum, como se fosse uma deusa? Isso não é certo. Isso não está certo. E é interessante, porque a gente, dentro do mito, a gente não nota que a gente faz isso. Muitas coisas que são humanas, às vezes a gente põe como divinas. Coisas, às vezes, que são até debilidades, a gente põe como virtude. Né? Então, a gente errou, a gente inverteu os valores. A gente colocou as coisas humanas acima das coisas divinas. Numa chave de relacionamentos humanos, você pode dizer que eu coloco os meus interesses acima dos interesses dos outros. Eu posso dizer que eu coloco a minha visão de mundo acima das dos outros. E a forma que eu vejo o mundo, ela está acima da forma que a natureza, que as leis, que a divindade coloca. Ok? Então, esse erro, essa inversão de valores, ela não vai ficar à toa. E acontece uma coisa interessante, porque todo mundo cultua a psique, mas ninguém quer casar com psique. Porque ela é distante, ela é humana, mas ela é vista como uma deusa, então nenhum ser humano quer casar com ela. E o pai fica muito preocupado. O que é o casamento nos mitos? É a união dos opostos, ok? Polaridades. Então, psique, ninguém quer casar com ela, então como é que ela vai realizar essa polaridade? Como é que ela vai chegar a uma unidade? Então o pai fica muito preocupado e vai em Vênus, vai no templo de Vênus, perguntar o que fazer. Ele vai falar assim, minha filha está assim, assim, assado, o que eu faço? E Vênus está muito chateada, porque estão dizendo que Psique é mais bonita do que ela. Vocês acham que vai dar certo? Você fala, sou mais bonita que a deusa. A última que fez isso virou a Medusa. Vocês lembram da Medusa com aquelas serpentes na cabeça? Ela falou que ela era mais hábil do que Atenas. Não é uma boa ideia você ficar falando isso, né? Então as pessoas dizem que ela era mais bonita do que Vênus. Aí o pai vai lá e pede pitaco para quem? Para Vênus. O que ela fala? Sua filha não tem jeito, não. Sua filha tem que morrer, porque esse destino dela está selado. Você vai pegar a sua filha, vai levar ela para um precipício, ok? E deixar ela lá durante a noite, porque ela vai ser desposada por um monstro. E na noite de núpcias ela vai morrer. Porque uma pessoa que se coloca acima dos deuses, ela não pode continuar vivendo. Então, olha que coisa pesada, né? E aí, o que a gente tem aqui? As núpcias de Psique,
que se chama o cortejo da morte, as núpcias da morte, porque ela sabe que ela vai morrer ao casar. Só que os deuses, você uma vez consultando os deuses, você não pode fazer o que quer. Porque a gente tem essa mania, né? Eu vou lá no médico só para ele dar uma olhadinha. Aí ele passa o tratamento, não vou fazer que esse médico não sabe de nada. Aí a gente vai e faz do jeito nosso. Aí depois de 2 anos a gente está doendo da mesma coisa. Aí volta lá e fala, você fez? Ah, doutor, não fiz não. Entende? A gente às vezes quer só ouvir falar. A gente quer opinião, né? Mas quando você consulta os deuses, você não é uma questão de faço ou não faço. Por quê? A consulta aos deuses aqui representa muito essa consciência. No momento em que você consulta e sabe o que tem que ser feito, é muito difícil você fazer o contrário. Já reparou, a gente quando erra por ignorância é totalmente diferente de você errar sabendo que está errado. É totalmente diferente. Então ele agora sabe o que ele tem que fazer com a filha. E ele faz. Por quê? Porque a consciência dele clama por uma coerência com o destino indicado pela deusa. E aí ele vai então levar sua filha para as núpcias da morte. E aqui a gente tem um quadro falando disso. Está a Psique aqui, todos de luto, certo? O pai aqui levando a filha para se casar com um monstro. Aí você pergunta assim, mas esse pai também, né, que azar que a Psique deu. Ele podia, né, ter feito qualquer coisa. Podia ter ficado quieto. Isso ele podia, mas não ficou. Só que ele representa aquela pessoa que não duvida do destino. Quando Deus pede para sacrificar o filho, ele vai sacrificar. Quando dentro do mito de Troia, que os navios vão sair para Troia, ele fala, ou você sacrifica o seu filho, ou você não vai ter vento propício, sacrifica o filho. O que acontece? É uma ideia de que a gente não entende os desígnios, a gente não sabe o que está acontecendo, então nos parece ruim de início. Se você não for coerente, você nunca vai saber. Isso é a versão grega do Deus escreve certo por linhas tortas. A versão grega é mais hard. Mas o que ele está falando? Eu estou pedindo para você sacrificar a sua filha. E ele vai falar, pô, está torto esse negócio, né? Só que a gente vai ver que é isso mesmo. Era o que tinha que acontecer. Tudo bem? Então ele vai andando, ela é deixada no precipício, mas durante a noite ela é levada pelo vento, por Zéfiro. Ela é levada pelo vento do oeste. E está aqui, então, o rapto de Psique, aqui, 1808. Ela sendo levada no sono, ela passa, né, a noite lá esperando esse monstro que não chega, e durante a noite, então, ela é levada daquele lugar por um deus, o deus dos ventos. E aí é interessante porque ela se ofereceu ao sacrifício. Ela se ofereceu, ela fez a parte dela. Agora ela vai começar a sua saga para chegar no Olimpo. Tudo bem? Então ela é levada então, por Zéfiro a um lugar muito, muito, muito bonito. E aqui está ela então, depois no dia seguinte, quando acorda, abrindo a porta para entrar no jardim de Eros, no jardim do Cupido. Ela, quando acorda, está num lugar maravilhoso. É um paraíso. É lindo. Tudo que ela quer acontece. Vocês lembram da Bela e a Fera? Que os bichinhos, né? O pote, o bule e tal. É mais ou menos aquilo. Tudo que ela quer acontece. Ela tem tudo. Ela é feliz, uma série de coisas. Mas ela não sabe exatamente como as coisas acontecem. Então, o medo que ela tinha de morrer no início se dissipou. Ela vive agora, ela olha e fala, poxa, eu estou num jardim perfeito, tudo que eu quero aqui, eu quero comer, eu tenho comida, eu quero descansar, eu tenho uma cama, tudo que eu quero aqui acontece. Ela falou, me dei bem, né? Para quem ia morrer, eu estou num lugar muito agradável. E aí cai a primeira noite. E ela fica pensando assim, né? Vou me deitar, será que vai acontecer alguma coisa? E acontece. Na primeira noite, quando anoitece, no meio da noite ela não enxerga, está escuro, e vem o marido dela. E o marido dela se aproxima da cama e fala para ela que todas as noites ela vai lá, ele vai lá visitá-la. Ela vai passar as noites os dias sozinha, né? Não vai ter ninguém durante o dia, mas que todas as noites ele vai lá visitá-la, porque ele é o seu esposo. Assim como Vênus falou. Vênus não falou que ela ia casar? Pois eu sou o seu esposo.
A única coisa que eu te peço, vou te dar tudo, você vai ter tudo. A única coisa que eu te peço é que você não veja o meu rosto. Aí ela fez as contas. Casa, comida, roupa lavada. Tá bom. É só isso, não ver o rosto, beleza. Tá bom. Topou direitinho na hora, tranquilo. E assim foi o relacionamento dela durante muito tempo. E ela muito feliz, muito feliz. Ela vive num paraíso, né? Aqui um jardim, aqui representado nessa pintura. Ela vive num paraíso. Ela tem um marido que a ama, ela vai se apaixonando por esse ser que a visita todas as noites. Só que o tempo vai passando e ela tem saudade de casa. Porque todo mundo acha que ela morreu, né? Todo mundo acha que ela casou com um monstro de fato. E aí ela pede assim, ela chega assim e fala assim, bem, eu queria pedir um negócio. Vocês nunca viram isso? Aí ela fala, eu estou com saudade do meu pai acha que eu morri, tem as minhas irmãs e tal, eu queria visitá-los. Então veja, ela vive num paraíso, né, tudo certinho, mas ela ainda tem essa origem. Ela precisa voltar, né? E quando ela volta, ela leva os presentes que ela recebeu e começa a mostrar para as irmãs. As irmãs aqui vendo os presentes dela, né? E ela aqui toda linda, toda enfeitada. Imagina a cena. Você acha que sua irmã morreu devorada por um monstro. Aí ela aparece linda, feliz, cheia de presente, né, para visitar a família. O que você acha que as irmãs falaram? Como é que história doida é essa? Você vive num lugar onde tudo que você quer acontece, você tem um marido maravilhoso, mas você não pode ver o rosto dele? É claro que ele é um monstro. Por isso que você não pode ver, sua boba. Você está casada com um monstro há não sei quantos anos. Que absurdo. No fundo, essas irmãs meio que uma inveja, né? Aquele negócio, tá. E vem uma pergunta. Ela faz uma pergunta, quem é este homem? Quem é esse ser? Qual é este lugar onde eu vivo até hoje? Não são perguntas interessantes de se fazer? O que você está perguntando? Que lugar é esse? Onde é que eu vivo minha vida? Como eu vivo minha vida? As irmãs, no caso aqui da história por inveja, mas elas representam as coisas que nos levam a questionar a vida. A questionar a vida que você está levando. Porque é isso que ela está fazendo. Poxa, está tudo bem. Eu estou aqui, estou apaixonada, tenho marido, tenho tudo que eu quero, eu estou bem. Mas o que falta? O que falta para a psique? Conhecimento. Ela não conhece o marido, então sua felicidade não é completa, porque ela não conhece, ela não sabe. Ok? E aí, quando as irmãs ficam lá botando minhoca na cabeça e ela volta com essa pergunta, ela fala assim, ela pensa, né? Durante a noite eu vou pegar um candeeiro e vou levar bem pertinho, né, para ver o rosto desta pessoa. E ela leva, né, o candeeirozinho. Todos os quadros que eu estou mostrando para vocês, tem vários, tá? Várias versões da mesma cena. Então ela pega aqui o candeeiro, vai levando bem pertinho, e quando ela chega perto e ilumina, ela vê Eros, o deus do amor. Aí ela fala assim, meu Deus, que burrada que eu fiz. A única coisa que ele pediu para eu fazer, eu não fiz. A única prova de fidelidade que ele queria, eu traí. E ela meio que treme assim, ela deixa cair uma gotinha de azeite do candeeiro e ele acorda. Ele olha para ela e fala, a única coisa que eu te pedi você não pôde fazer, então eu não posso mais ficar com você. E ó, vai embora. Essa cena ela é importante porque ela é a expulsão do paraíso. Olha só, a vida da psique é um paraíso, concorda? Ela tem tudo. Ela poderia ser muito feliz e foi durante muito tempo. Que tempo? Até ela questionar. No momento em que ela começou a questionar, o paraíso dela acabou. No momento em que ela começou a perguntar, ela foi expulsa. Aquilo lá não serve mais. O palácio que era tão lindo já não é mais tão bonito. As coisas que eram tão boas já não têm o mesmo gosto. E a vida sem resposta se torna intragável. E ela precisa de uma resposta. E ela está disposta a arriscar tudo por uma resposta. Legal, né? É uma heroína.
É uma heroína. E as perguntas que a gente faz seriam essas. A gente, quando pergunta alguma coisa, quando a gente vai perguntar o sentido da vida, quando a gente vai perguntar se o que eu estou fazendo é válido, a gente está a um passo de ser expulso do paraíso. Tem uma tirinha do Snoopy que eu sempre dou como exemplo, que eu acho ela ótima. O Charlie chega para o Snoopy, né? E fala assim, o Snoopy chega para o Charlie, né? E fala assim, vamos sair para brincar? Aí ele fala, não posso sair para brincar porque eu tenho que estudar. Mas você vai estudar para quê? Eu tenho que me estudar para passar de ano e aí para me formar. E aí você vai se formar para quê? Eu vou me formar para ter um emprego, para eu me casar e ter meus filhos. Ah, é? Aí ele olha para cima e fala assim, os meus filhos que não vão poder sair para brincar, porque vão ter que estudar. Aí ele olha e diz assim, será que é só isso mesmo? Estou sendo expulso do paraíso, certo? Tá bom. Gente, acabaram de me expulsar do paraíso. Eu me sinto expulsa. Eu vou tomar uma água aqui para... Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? Ô, gente, mas vocês começaram às 5h30. Não, não faz motim não, faz motim não. Faz manifestação não, que dá azar. Então somos expulsos do nosso paraíso, certo? O que acontece aqui? Psique, ela deixa cair essa gotinha de azeite, né, em Eros e Eros vai embora. Por quê? Porque agora, olha só que interessante, no início do mito, ela recebeu tudo de graça, ela não se esforçou, não é? Ela até achou que ia morrer. Então não tem esforço, não tem consciência, entende? Agora o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que passar pelas provas. Ela vai ter que merecer tudo aquilo que ela tem. É como se ela fosse merecer conscientemente tudo aquilo. Tudo bem? Então, ela vai pedir ajuda, e aqui eu acho que foi um erro enorme que ela fez. Ela foi pedir ajuda para Vênus. E Vênus é a mãe de Eros. Ela foi pedir ajuda para a sogra. Não sei se foi uma boa ideia. Mas ela foi, ok? Ela pediu ajuda lá para a sogra. E a sogra virou e falou assim, de jeito nenhum, porque o meu filho vale muito mais do que você imagina. Então você vai ter que mostrar que você é apta, que você pode tê-lo, né? E aí ela passa uma série de provas, ok? E aqui essa cena é ótima, porque olha a cara da Vênus. Não é? Uma cara assim do tipo, morra, né? Morra você, porque agora... E ela está aqui, né? Está aqui a Psique, humilhada. Porque, gente, olha a burrada. Ela perdeu tudo, porque ela não confiou. Interessante aqui que a prova é da confiança. Se ela tivesse confiado, sem ver, não tem isso. Quando Cristo ressuscita, que ele fala para Tomé, quando Tomé veio falar, agora eu creio, né? Aí ele vira e fala assim, que bom, você acredita porque viu. Ótimo, feliz daquele que acredita sem ver. É a Psique teve que ver. E agora que ela precisou ver, ela vai ter que conquistar, tudo bem? Vai ter que ver mesmo, inclusive sua capacidade de pertencer, de estar junto de Eros. E aí Vênus passa uma série de provas. A última prova que ela passa para ela é a descida aos infernos para buscar um pouco da beleza de Perséfone, que é a deusa, né, que mora ali nos infernos. Aí a Vênus vira e fala assim, eu não estou muito bonita, eu quero que você vá lá e pegue um pouquinho da beleza da deusa. E a Psique vai. Ela pega, tá vendo aqui? Não, aqui não vai dar propaganda não. Tá dando para ver aqui, ó, tá Perséfone aqui, Carontes, no barco. Né? Carontes ele vai pegando o barquinho e levando as pessoas para o mundo dos mortos. Né? Tá aqui um morto tentando se segurar. E aqui atrás, olha, tá vendo essas 3 figuras? Muito, muito legais. São as parcas. Né? Diz que uma tece o fio da sua vida. Está aqui ela tecendo. A outra enrola
e a terceira corta. Depois vocês vão ver, ela tem uma tesoura na mão. Então ela está tecendo o destino dos homens, né? Então você vê que dentro do mito o cara ainda coloca outro, né? Para você ver como é o conhecimento deles aqui. E Vênus pega essa caixinha, e aí a caixinha está lá fechadinha e tal, e ela pensa assim, desculpa, a Psique, né? Ela pega a caixinha, ela olha e fala assim, faz tantos anos que eu faço esses trabalhos, que Vênus tem me colocado à prova, esse é o último trabalho. Eu devo estar muito feia, porque eu já fiz tantas coisas, já passou tanto tempo, e agora eu vou ver Eros de novo. E eu queria ficar bela para ele. Perséfone é tão bonita, e dentro dessa caixa tem toda a beleza da deusa. Eu podia pegar só um pouquinho para mim. Tipo plástica, né? Vou dar uma recalchutada aqui. Aí ela fala, eu vou abrir para pegar um pouco, né, da beleza da deusa para mim. Gente, já falei para vocês que isso não é bom negócio. Não é bom negócio. O que acontece? Ela abre a caixa e justamente nessa ânsia de pegar a beleza da deusa, ela na verdade morre. Por quê? Porque a beleza dos deuses não é para os humanos. A Psique desde o início devia ter aprendido isso. Que os humanos e os deuses são coisas diferentes. E você só chega na divindade por conquista. Nada dos deuses vem de graça. Muito menos a beleza de Perséfone. E ela queria para ela, né? Então foram duas deusas, Perséfone e Vênus, né? Na hora que ela abre, então, ela morre. E aqui tem um símbolo muito interessante, porque a morte, ela é o símbolo da iniciação. É como se fosse assim, você morreu para tudo que existe agora. Tudo isso que você fez, todas as provas que você passou, todos os erros que você cometeu, agora foram sintetizados. Você já pode morrer. Para quê? No caso aqui do mito, para renascer nos braços de Eros. Ai, desculpa, aqui é a Psique abrindo a caixa. Esse aqui a gente tem lá também, tá? É aqui a Psique, né? Abrindo a caixinha aqui. Caixa dourada com a beleza de Perséfone. E aí ela renasce, ela está lá desmaiada, né? Morta, desmaiada. E o Deus, ele volta, ele sabe o que acontece com Psique e volta e a procura. Por quê? Porque ela agora é merecedora, ela fez tudo que a deusa pediu, ela arriscou a vida para provar que ela tem as virtudes necessárias para viver com Eros. E aí Eros volta, então, e a acorda, ele a ressuscita de certa forma, certo? Traz ela à vida de novo. E agora ela é capaz de entrar no Olimpo. Por quê? Porque ela agora é merecedora do amor. Ela não recebeu mais de graça, certo? E aqui é uma das imagens que a gente conhece também, que é justamente a Psique nos braços de Eros. Eles estão indo para o Olimpo, né? Ele está levando ela. Olha só que interessante. As asas de libélula nela, nascendo, que é a alma humana que está chegando a essa eternidade, a imortalidade. Então ela tem asas de libélula lá atrás. O Cupido segura ela com firmeza e o rosto dela de felicidade. E o corpo entregue. Né? Então, assim, a felicidade de uma alma que chegou à imortalidade pode se entregar aos braços do amor. Ai, não é lindo, gente? Fala a verdade. É muito legal, é muito legal. E aí, quando você vê o rosto dela, né, a alegria dela, e ele firme, né, para o Olimpo, né, ele sabe para onde ele está levando, então, a sua querida Psique. Ok? Então, vejam que é um mito. Deixa eu ver, a gente foi aqui? Beleza. É um mito completo que eu posso mostrar para vocês. Eu poderia ter trazido outras obras, né, mostrar, enfim, aonde a gente, através das obras de arte, pode ter conhecimento do mundo todo, do mito como um todo. Se você vê uma obra como essa e procura saber o que é, poxa, é um anjo levando uma moça? Não, jamais. É Eros levando Psique. É totalmente diferente de um anjo levando uma moça. Totalmente diferente. Mas para que a gente tenha isso, a gente tem que pesquisar, a gente tem que se interessar, a gente tem que ir atrás desse conhecimento. E é isso que a arte vai instigando na gente, essa pesquisa, essa busca. Né? Então é interessante quando um artista se propõe a ser canal justamente dessa descida desses arquétipos, né? Para que a gente possa ter oportunidade de se questionar e de conhecer um pouco mais. Então a ideia
é que a arte ela seja utilizada como uma forma de educar, não simplesmente de contemplar, entende? A arte, principalmente dentro de uma visão clássica, e um artista dentro dessa linha, ele não faz uma arte para deleite, entende? Para entretenimento. Ele faz uma arte para levar você a enxergar coisas que você não enxergava antes. Ele faz uma arte para botar você mais perto da beleza, porque eu garanto para vocês que a imagem, só as imagens que a gente pôde, né, ver aqui, elas elevam. Parece, o contemplar a beleza tem um aforisma, né, grego muito interessante, que ele fala que nos tornamos semelhantes ao que contemplamos. Então a gente precisa contemplar a beleza para se tornar belo. E aqui é um incentivo para que vocês tenham isso, certo? Para que vocês procurem esse tipo de beleza, porque ele é uma forma de educar, tudo bem? Se você aprende a amar o belo, a amar essa arte que traz o belo, você entra num estado de ânimo muito positivo, que depois você vai conseguir resgatá-lo. Ele se torna uma referência para você. E nessa referência você pode ir se educando, você pode ir crescendo, você pode ir se moldando, você pode ir evoluindo. Então a arte, e aí é uma visão de Platão e de tantos filósofos, ela vai servir como uma maneira de colocar você em contato com ideias principais, ideias elevadas, e que a gente possa entendê-las um pouco mais. E isso é a educação que a gente propõe, no caso aqui, através da arte.